Olá, pessoal. Eu sou Marisberg, nutricionista, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o grupo de alimentos das oleaginosas. Essa é uma sequência de vídeos que eu estou fazendo como material complementar de consulta para te explicar quais são os grupos de alimentos do reino vegetal e como você pode escolher os alimentos e colocá-los no seu cardápio de uma forma criativa, saborosa, saudável e consciente. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Então, muito bem. Oleaginosas. Bom, primeiro, eu sou autora de 2 livros, o Ayurveda e Nutrição Plant-Based, é o meu livro mais recente, e o anterior é O Céu da Boca, Guia de Nutrição para o Corpo e Consciência. Se você ainda não tem, saiba que são 2 livros de nutrição que juntos têm mais de 150 receitas inspiradas no Ayurveda. Você pode adquirir no meu site, marisberg.com.br. Se você já tem, você vai ver que nos slides tem um númerozinho, às vezes, e que esse número indica onde esse conteúdo está no livro Ayurveda Nutrição Plant-Based, tá? Então fica mais fácil você localizar aí o conteúdo. Então vamos lá. Eu tenho trazido em todos os vídeos esse quadro, que é um trabalho do Eric Slived, que mostra a riqueza de alimentos do reino vegetal que a gente tem à disposição aqui no Brasil para se alimentar. Então, vocês vejam que é bastante variedade, são bem coloridos, né? E eu te pergunto, se olhando para esse quadro, você acha que a sua alimentação está de fato variada, ou se você acha que pode melhorar nesse quesito, tá? E dentro desse contexto aqui, onde estão as oleaginosas? Estão aqui. Então, são sementes, castanhas, nozes, chia, linhaça. É um grupo extremamente nutritivo que vale a pena incluir na alimentação diária. Então, quem são? Castanha do Brasil, do caju, nozes, noz pecan, macadâmia, amêndoa, avelã, pistache, pinhão, semente de cacau, baru, girassol, abóbora, gergelim, chia e linhaça. E é possível que tenha outras aí pela Amazônia que a gente nem está habituado, né? Mas essas são as mais habituais. Na visão da Ayurveda, elas têm predomínio de sabor doce, né? Então, predomínio de terra com água, então são ótimas para vata, ok para pita não em excesso, porque elas são muito oleosas, o excesso de óleo agrava pita, e aumentam kapha. Aumentar kapha não quer dizer que é ruim, porque o kapha é o biotipo, né, responsável pela estrutura, imunidade, estabilidade, mas em excesso, aí pode não ser legal. Então, as pessoas de natureza kapha vão ter que consumir menos das castanhas, cuidar da quantidade e da variedade. Daí, no final do livro, tem uma lista com os melhores alimentos para cada biotipo, e aí vocês podem se orientar por lá. Então, vamos lá. É o grupo do reino vegetal que tem a maior densidade energética e nutricional. O que quer dizer isso? Muitas calorias e nutrientes concentrados em pequenos volumes, tá? Então, as sementes têm gorduras de boa qualidade e bastante nutrientes, zinco, selênio, várias vitaminas e minerais muito interessantes, muito antioxidantes, mesmo em pequenos volumes. São ricas em gorduras mono e poliinsaturadas, mas tem um pouquinho de gordura saturada, então o excesso também não é adequado. São riquíssimas em fibras, né? Então, no vídeo das frutas, por exemplo, eu falei que a gente pode associar as castanhas com as frutas para melhorar o índice glicêmico por conta da presença do teor de fibras e do tipo de gordura, que aí ajuda a saciar também. São riquíssimas em ferro, magnésio, fósforo, zinco, cobre, manganês, tiamina, selênio e vitamina E. Então, são extremamente antioxidantes. E outros antioxidantes como o fitosteróis, né, que é o análogo aí vegetal do colesterol, mas tem um benefício até na redução do colesterol ruim, que é o LDL. E algumas são ricas em ômega 3, que é um óleo muito interessante para a gente, com uma ação anti-inflamatória muito interessante. Então, pela composição nutricional, elas favorecem ao bom humor, ao metabolismo do cálcio, a formação do sangue, a saúde muscular, a fertilidade, o olfato e o paladar, o sono, a manutenção do pH do corpo e os sistemas imune, cardiovascular, nervoso e respiratório. E também o funcionamento da tireoide. Então, qual é a recomendação de ingestão diária? De 2 a 3 porções por dia. Veja aí, 100 gramas de frutas, de castanhas, tem em torno de 500 e poucas, 600 calorias. Então, é o grupo mais calórico do reino vegetal. É bastante, né? 100 gramas de amendoim, 100 gramas de pistache, pode ter mais calorias do que seria ideal, por exemplo, no jantar de uma pessoa adulta. E é muito fácil comer 100 gramas de castanha porque o volume é pequeno, porque elas são muito concentradas. Então, essa relação densidade, volume e calorias a gente precisa observar, especialmente nas pessoas que estão precisando perder peso, com alguma questão com peso, não pode abusar aqui das sementes. Então, veja, na composição das oleaginosas, o que a gente vai encontrar?
73% de gordura, né? As fibras, feijões, frutas, as frutas, feijões e tal, tem lá os legumes, né? Em torno de 60%, 70% de carboidrato. As oleaginosas têm 73% de gordura, é o inverso, né? Com 11% de proteína e 16% de carboidrato. E dessa gordura, além dela ser bastante volumosa, 25% dela é saturada. Então, assim, em geral, as castanhas têm mais gorduras mono e poliinsaturadas que são mais favoráveis para a saúde, mas também tem um pouco dessaturadas, tá? E eu trago de volta aqui o amendoim, que eu já falei lá no vídeo das leguminosas, porque apesar dele ser uma leguminosa, ele tem um perfil nutricional parecido com as castanhas, ó, com 72% de gordura. Essa gordura é só 11% saturada, é um perfil interessante, mas o amendoim é um alimento extremamente alergênico, ele está entre os 5 mais alergênicos de todos, e ele facilmente é contaminado por aflatoxinas. Então, a gente tem que ter cuidado com a procedência e não consumir em excesso, tanto pelas calorias, quanto por esse potencial alergênico, quanto pelo potencial de contaminação por esses fungos, que são muito do armazenamento, da manipulação, mas é bem comum que eles sejam contaminados por aflatoxinas, tá? E eu trouxe de novo o coco, que eu já falei no vídeo das frutas, para lembrar que ele é, né, é uma semente, então ele tem o teor, mas olha, ele tem mais gordura do que a maioria das sementes, né? Menos proteína ainda e um pouquinho só de carboidrato, então ele é basicamente gordura. E essa gordura é bastante saturada. Você vê que o amendoim tem 11%, o coco tem 71%, né? Quando a média do grupo é 25%. Então, é bastante. Então, não dá para abusar do coco, não. Quanto é uma porção de castanhas e sementes? Eu mostro esse desenho da mão, né? O que cabe aqui no miolinho da sua mão. Então, mais ou menos 10 gramas é uma porção. É um montinho desse aqui. Muitas pessoas consomem muito mais do que isso por dia, principalmente pessoas veganas, pessoas que estão fazendo restrição de lactose, de laticínios por alguma razão, que trocam por produtos de castanhas. Então, a gente tem que ficar atento para não consumir em excesso também. E desse grupo, eu vou destacar aqui a chia e a linhaça, que são fontes de ômega 3, né? Então, aqui a gente tem as sementinhas de chia, a linhaça. E para obter ômega 3, que é essa gordura muito interessante para a gente, principalmente para veganos, né? Mas para todas as pessoas, não só os veganos, o que, que é a recomendação diária de ingestão? 1 a 1,5 colher de sopa da farinha de linhaça ou da semente de chia, né? Porque a linhaça, ela tem uma fibra muito grossa nessa casca. Então, se você não romper para fazer a farinha, se você não triturar, você vai ingerir e ela vai sair como fibra nas suas fezes. Ela não vai conseguir abrir essa cápsula para liberar o ômega 3 de dentro. Então, o ideal é triturar, fazer uma farinha. O ideal é não comprar a farinha pronta, é comprar a linhaça, bater em casa no mixer, guardar num vidro opaco e consumir ali naquela semana, naquela quinzena, não deixar 6 meses a farinha de linhaça aberta num vidro em cima da prateleira tomando sol, porque aí você vai oxidar esse ômega 3, tá? Uma outra alternativa, se você pensar em ômega 3, é consumir o óleo, tanto da chia quanto da linhaça. Aí uma colher de chá por dia já dá a necessidade nossa média de ingestão. Se você quiser ser super preciosista, 2 colheres de chá por dia. Agora, o óleo tem um sabor marcante, não é todo paciente que se adapta, tá? Tem pessoas que gostam de comer nas frutas, tem pessoas que põem na salada para temperar, dá para consumir de várias formas. Ele não é para ser aquecido, então se você puser o óleo de linhaça ou a linhaça num pão para assar, o ômega 3 vai se degradar, é para ele ser consumido cru. E aí tem essa questão, se o sabor for muito forte para você, você tem a alternativa de consumir a farinha de linhaça ou a chia e eventualmente até em cápsula, tá? Bom, as oleaginosas, assim como os feijões, podem ter alguns elementos que tornem a digestão mais difícil, principalmente carboidratos fermentativos, são os FODMAPs, aí principalmente a castanha do caju e os pistaches. E também podem ter um pouco de fitatos, de taninos, de oxalatos, de lectinas, de inibidores de enzimas, né? Então, são fatores que dificultam a digestibilidade. O que que a gente pode fazer para melhorar essa digestibilidade? Porque são alimentos riquíssimos. Esses elementos são componentes dos elementos do reino vegetal, eles fazem parte da imunidade da planta, então, eventualmente, eles têm benefícios para nós, taninos têm benefícios para nós, né? Mas não em excesso. Então, às vezes, se a pessoa está consumindo muita quantidade, isso não vai ser bom, e ela pode usar da técnica dietética para melhorar a digestibilidade e o aproveitamento desses nutrientes sem levar o efeito deletério, o efeito indesejado, né? Então, o demolho, tá? Não precisa ficar como feijão 12 horas de molho, mas se você quiser deixar a noite de molho na água e de manhã jogar essa água e aí consumir, pode ajudar, porque esses carboidratos fermentativos são solúveis em água, uma parte deles vai sair, e isso vai melhorar a digestibilidade. Mas, em geral, assim, 3, 4 horas já é suficiente. A germinação também é um processo que facilita bastante a digestão.
A torragem, né? Pegar uma sementinha de abóbora, girassol e torrar ali na frigideira. E a fermentação também. Então, fazer queijinhos veganos fermentados, queijo de amêndoas fermentado, isso melhora muito a digestibilidade e adiciona, né, probióticos. Bom, aí as perguntas, né? Selecionei aqui algumas perguntas que a maioria dos pacientes me fazem. Consumir oleaginosas e castanhas pode levar ao ganho de peso? Sim, se você consumir excesso, tá? Mas, como a gente já viu a questão das matemáticas, você pode incluir todo dia no seu cardápio, mas não em excesso. Como saber se sou alérgico à oleaginosa, castanha ou semente? Em geral, as pessoas alérgicas, aquela alergia clássica mesmo, que tem IgE positivo no sangue, elas sabem na hora, porque na hora estoura alguma coisa na pele, ela tem a boca incha, na hora dá uma rinite, então aí a pessoa faz o exame e detecta, né? Agora, as pessoas mais intolerantes vão saber porque tem gases, distensão. Para saber mesmo, você faz o exame ou observar essa clínica, né? Dependendo da sintomatologia. É melhor consumir oleaginosas torradas ou cruas? Toda cocção, todo processo por onde passa o fogo é um processo de pré-digestão, facilita a digestão, né? E fica um sabor interessante. Então, dependendo da preparação que você estiver colocando elas, vai ser mais interessante crua ou mais interessante torrada. Como armazenar oleaginosas e sementes para preservar a sua qualidade? Elas são alimentos oleosos, portanto, todo o óleo oxida em contato com a luz e com o oxigênio. Então, o ideal é recipiente fechado e, se possível, opaco, de inox, de vidro âmbar, sem fechado com tampa. Quando eu compro um pouquinho a mais, eu costumo deixar na geladeira, que é um ambiente mais fresco e bem escuro, ou dentro de armário, dentro de porta, que a porta fecha, porque a gente aqui no Brasil não tem muito embalagem vidro âmbar, né? Tem muito plástico, assim, então é mais difícil encontrar vidro escuro, mas a gente pode guardar na geladeira ou nos armários. E aí, como usar, né, as oleaginosas? Então, tem uma sugestão de fazer os leites vegetais, leite de castanha, de amêndoas, né? Dá para fazer também de arroz, de aveia, de outros elementos, mas a gente, no mundo vegetariano, a gente usa muito, tanto para os vegetarianos e veganos, para as pessoas intolerantes à lactose, pessoas que não, alérgicas às proteínas do leite, que não querem consumir leite, seja por qualquer razão ou não podem, por qualquer razão, a gente substitui por leites de castanhas, tá? O leite feito, o leite, né, o extrato feito em casa, ele é muito mais barato, você tem um pouco de controle sobre a qualidade da matéria-prima que você está usando, a concentração, você pode deixar ele mais grossinho ou mais ralinho de acordo com o seu paladar, você pode colocar especiarias, uma pitadinha de canela, uma pitadinha de noz moscada, tem uma série de vantagens, tá? O que que o leite vegetal não tem? Cálcio, o leite vegetal caseiro. Então, hoje, no mercado, a gente tem alternativas de leites vegetais industrializados que podem ser consumidos e eles têm esse benefício de ter adição de cálcio na mesma medida que o leite de vaca. Então, eu trouxe aqui um exemplo, esse é o Navê, é um leite que eu até gosto bastante, mas tem vários outros no mercado. E esse é o verso do rótulo da embalagem, tá? Então, o que que você tem que ver no rótulo da embalagem de um produto, de um leite vegetal, mas de qualquer outro produto alimentício que você vá comprar? Os ingredientes, né? Então, a gente tem aqui a lista de ingredientes. Nesse caso, água é o ingrediente que tem mais, né? Essa lista vem decrescente. Aveia, óleo vegetal de girassol, menos de 2%, o fosfato tricálcico, que é o cálcio adicionado, e sal marinho. Então, apesar de ser um produto processado, ele não é um ultraprocessado, porque ele é feito de alimentos, ele não tem aditivos químicos, conservantes, corantes e saborizantes. Então, ele não é um ultraprocessado, ele é um alimento processado, né? Assim como seria um macarrão. E nesse quadradinho aqui, é esse aqui ampliado. Então, esse quadradinho vai trazer qual informação? Quanto é a porção desse produto? Então, uma porção de 200 ml é um copo. E nesse copo tem 107 calorias. E dessas calorias, 4,7 são gorduras, né? Então, 8%. Um copo representa 8% das calorias do dia, considerando uma dieta de 2.000 calorias. E aqui o que interessa para a gente, ó, é o cálcio, tá? Aqui, ó, fibra alimentar, 1,4 gramas, 6%, até que é razoável, né? Um copo de alguma coisa que tenha 6% da fibra do dia não é tão ruim. Agora, o cálcio, 240 miligramas, é 24% da recomendação de ingestão diária de cálcio. Isso é bastante, é o equivalente a um copo de leite de vaca, tá? E tem pouco sódio aqui. Então, esse é um produto decente,
que você pode trocar. Esse é de aveia, mas poderia ser de amêndoas, né? Se eu pegasse uma tal da castanha, por exemplo. Eu peguei um rótulo só para exemplificar aqui o rótulo. Mas poderia ser um de amêndoa, poderia ser um de castanha, poderia ser um de coco, né? Eu não conheço no mercado ainda de coco fortificado com cálcio, tá? Mas pode ser que ele venha a aparecer. E preparações que a gente pode fazer com esses ingredientes que são bem interessantes. Os queijinhos, claro, consumir cru, né, ou demolhado, ou germinado com as frutas, é uma opção para o dia a dia, mas os queijinhos veganos, né, essa aqui é uma receita do céu da boca, é um queijinho feito com agar-agar, que você pode fazer ele mais salgadinho, né, esse aqui é um queijinho de macadâmia. Aqui é um risoto que a gente pode usar as castanhas para fazer um creme branco, para usar no lugar do creme de leite. Então, é só bater as castanhas com água, pode ser com água morna, e isso fica um creme bem saboroso. Esse aqui é um que eu gosto muito, que é um creme branco de couve-flor com castanha do caju, ou castanha do pará, ou sementinha de girassol, até que é bem mais barato e dá um resultado bom culinário, assim. Então, é um macarrão integral com esse molho branco, que é um molho vegetal, com lentilhas e couve, né? Um prato bem interessante, bem nutritivo, fácil de fazer e bem versátil. Aqui também é uma tortinha de aveia integral, que o recheio é de legumes com esse creme de castanha, que ele fica encorpadinho, como se fosse mesmo um creme de leite, não precisa botar queijo nem nada, e um alho poró aqui por cima. Então, é um ingrediente bem versátil para uma culinária um pouquinho mais elaborada, né? Saborosa, e aí, com teor de gordura um pouquinho mais alto, né? Então, na visão da Ayurveda, mais indicada para o outono, para o inverno, essa comida cremosinha, é mais indicada para o clima frio do ano. Então é isso, pessoal. São muitas alternativas e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, que faça você repensar se a sua alimentação está variada o suficiente ou se você pode se apropriar dessa riqueza de alimentos que a gente tem à disposição aqui no Brasil para ter uma alimentação mais saudável, prazerosa e consciente, certo? Obrigada por ter vindo. A gente se encontra no próximo vídeo.